Tais limitações, entretanto, não são nada em comparação às dificuldades enfrentadas pela Inquisição fora das muralhas da cidade. Na Espanha do século XVI, 4 em cada 5 habitantes viviam na zona rural. A Inquisição era dividida em 20 tribunais. Cada um deles precisava cobrir milhares de quilômetros quadrados. Além disso, cada tribunal não possuía mais do que 2 ou 3 inquisidores e alguns poucos funcionários administrativos. Pesquisas contemporâneas revelam que os inquisidores detestavam e frequentemente evitavam as incursões para a Espanha rural. No inverno, as estradas ficavam intransitáveis. Então, as visitas tinham que ser feitas no escaldante calor do verão. A carta de um padre de aldeia de 1562 é típica. Esta vila, escreveu ele, não conhece a Santa Inquisição. Era muito difícil controlar as áreas rurais. Absolutamente impossível. E, de fato, ao tentarem, encontraram enormes dificuldades. Podemos dizer que durante os séculos XVI e XVII, muitos camponeses castilhanos nunca viram um inquisidor e também nunca presenciaram um auto de fé. Os inquisidores que insistiam nas visitas às vilas distantes encontravam um nível de ignorância que zombava de seus estudos teológicos elaborados. A vida rural era precária, geralmente vivida sob a ameaça da fome. As crenças dos camponeses eram igualmente primitivas. Sua única certeza religiosa era que a morte os esperava, e depois da morte a condenação, e que sua punição seria implacável e eterna. Mas a distância entre a Inquisição e a Espanha rural era ainda maior do que parecia à primeira vista. O aviso do pároco de uma vila demonstra o problema real da Inquisição. Sejamos muito cuidadosos amanhã quando o inquisidor aqui chegar. Pelo amor de Deus, não contem histórias uns sobre os outros, nem toquem em assuntos referentes ao Santo Ofício. As investigações depararam-se com uma muralha de silêncio. As partes menos aceitáveis do mito da Inquisição, eu suponho, são aquelas relacionadas à sua imagem, como sendo uma instituição onipotente, capaz de controlar o pensamento e a mente das pessoas. Os inquisidores não tinham o poder de controlar a sociedade da maneira que muitos historiadores imaginaram que eles tivessem. Eles não tinham poder, eles não tinham função. Eles não tinham as ferramentas para fazer o trabalho. E nós, deturpando a sua imagem, demos a eles as ferramentas que jamais existiram. Sem poder no campo, ofuscada na cidade, a verdadeira Inquisição dificilmente é identificável com seu mito. Mas é a visão de Verdi que persiste de uma Inquisição que pode comandar um rei e forçar um povo subjugado a ajoelhar-se perante si. Em 1570, 2 anos antes da morte de Dom Carlos e com os exércitos espanhóis ocupando grande parte da Europa, os propagandistas obtiveram seu maior trunfo. Foi colocado em circulação um documento supostamente vindo da própria Inquisição, que hoje provou-se ser falso. Ele alegava que a Inquisição havia decidido exterminar populações inteiras por heresia. Isto provaria a mais terrível e duradoura acusação de todas, de que a Inquisição espanhola fez centenas de milhares, até mesmo milhões de vítimas. Uma alegação que era o oposto da verdade.
Na Espanha do século XVI, e falando apenas em termos de heresia protestante, menos pessoas morreram por heresia na Espanha do que em qualquer outro país ocidental. A Inquisição, por exemplo, durante todo o século XVI, talvez tenha executado algo como 40 ou 50 pessoas publicamente na Espanha inteira durante todo o século XVI. E isso inclui, é claro, as províncias da América também. Enquanto que, em um número limitado de anos, durante a regência da Rainha Mary e da Rainha Elizabeth, nós sabemos da execução de pelo menos 400 cidadãos ingleses nas mãos do que podemos chamar de Inquisição Inglesa, que eram as autoridades inglesas encarregadas de executar as pessoas de religiões opostas. E encontramos números parecidos em outros países. Nós encontramos os mesmos números na França, onde abertamente havia uma autoridade católica. Eles executaram cerca de 300 pessoas no decorrer de 5 ou 6 anos. Então, em qualquer país que se procure, vamos descobrir que o número de pessoas que morreram por heresia na Espanha ou por qualquer tipo de perseguição religiosa, e aqui eu incluo os convertidos, é mínimo comparado a outros países. Então, se realmente todos os países têm seu telhado de vidro, nenhum deles poderá atirar a primeira pedra, porque a Espanha tinha a reputação mais limpa em termos de matança de hereges do que qualquer outra nação europeia ocidental. Esta conclusão é baseada na pesquisa estatística que atualmente está sendo feita nos arquivos da Inquisição. Sem dúvida, agora é possível, com base na pesquisa feita por acadêmicos como o professor Jaime Contreras, chegar a uma estimativa científica do número total de vítimas da Inquisição espanhola. Podemos dizer que a atividade exercida pelo tribunal foi muito menor do que anteriormente se havia dito. Em número de vítimas, o Tribunal do Santo Ofício, durante os 350 anos de sua atividade, não variou entre as 3.000 e as 5.000 pessoas. Mortes na fogueira. Uma imagem da crueldade associada para sempre com a Inquisição espanhola. Mas a fogueira era usada para matar hereges na Inglaterra, França, Alemanha e Escandinávia também. Durante todo o movimento do início da Europa moderna, a heresia foi perseguida e punida, mas a energia com que os outros países da Europa cuidavam da tarefa de queimar os hereges é uma história raramente contada. Um mito só pode ser destruído com fatos, e o fato é que entre 3 e 5.000 pessoas pereceram nas mãos da Inquisição. Durante o mesmo período, cerca de 150.000 bruxas foram queimadas na fogueira no resto da Europa. A ascensão espetacular do Império Espanhol seria seguida por uma queda irregular, mas inexorável. No século XVII, o fluxo de ouro e prata vindo das Américas, que havia fundado o Império, diminuiu consideravelmente. O Estado caía repetidamente na bancarrota e os territórios espanhóis na Europa foram conquistados um a um.
Seus exércitos não mais marchavam insuperáveis por toda a Europa. A Espanha estava voltando à obscuridade da qual Ferdinando e Isabela a haviam resgatado 250 anos antes. Desprezada mais uma vez, a Espanha foi novamente relegada ao segundo plano nos assuntos europeus. E no século XVIII, a Inquisição também estava enfraquecida, dedicando-se a heresias menores como embriaguez e imprecações na igreja. Sua carreira estava terminada, mas seu mito era indestrutível. Esta lenda sobre a Inquisição espanhola cresceu, decolou e teve uma vida própria. E ao longo dos séculos ela tornou-se mais e mais distante da realidade. No século XVIII, por exemplo, quando Voltaire estava bradando contra os crimes da Inquisição, a Inquisição não estava matando ninguém. Não havia execuções nem nada parecido no século XVIII. E no século XIX, quando a Inquisição desapareceu, eles já não estavam executando ninguém há muito tempo. A Inquisição era eventualmente mencionada nas vielas de Madrid. Ainda assim, seus supostos horrores estavam sendo mais vividamente representados do que nunca. O pintor espanhol Goya retratou seus abusos para satirizar o governo espanhol corrupto de sua época. A agora extinta Inquisição poderia ser utilizada por Dostoiévski para criticar os governos despóticos dos czares na distante Rússia. Como mito, a Inquisição estava se tornando um sinônimo não só para o fanatismo religioso, mas para a repressão, a injustiça e o terror que os estados poderosos que a nova e moderna Europa infligia a seus cidadãos em toda parte. E por isso, a encarnação do mito da Inquisição no século XX teria uma utilização especial. A Inquisição americana, justiças e injustiças da Guerra Fria. Você é ou já foi membro do Partido Comunista? Você é ou já foi membro do Partido Comunista? Você é ou já foi membro do Partido Comunista? Você se recusa a responder se é ou já foi membro do Partido Comunista? Você pode responder a pergunta, sim ou não? Camaradas, atenção! Nosso líder! Você é ou já foi membro do Partido Comunista? Não. Faça a próxima pergunta, faça a próxima pergunta. Não. Eu estaria, por acaso, falando com um membro dignitário da Inquisição Espanhola? Ótimo, porque se estiver, eu quero deixar bem claro que estou preparado para contar a você qualquer coisa. Estereótipos nacionais possuem funções muito complexas. Por um lado, simplificam a realidade, e a realidade é muito complexa para a mente humana. E todos nós gostamos de simplificações. Então, por um lado, elas são úteis neste sentido, apesar de deturparem a realidade. Por outro lado, elas permitem projetar nossas características desagradáveis em outros, em uma entidade externa. Como no século XVI, os britânicos podiam acreditar que toda a intolerância era espanhola, que era estrangeira, ou que nós podemos acreditar, no século XX, que todo o fascismo das tendências nazistas era alemão. Quando devíamos saber que todos nós temos tendências nazistas e deveríamos lutar contra as nossas próprias características desagradáveis em vez de projetá-las nos outros. Mas é muito mais gratificante projetá-las.
gratifying.